Amém, querido. Esse não é o primeiro, né? Hoje eu vou dar bastante recado aí para as duas classes aí, para ficar meio que equilibrado, homens e mulheres. Abre a tua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 25. Ó, estão chegando, né? O quórum está crescendo. Quando eu comecei essa série, eu falei para você que, poxa, são só em 1 Samuel são 31, 32, deixa eu conferir aqui, 31, né? 31 capítulos que nós vamos fechar. Mais os 20 e tantos, então são praticamente 60 capítulos que nós vamos abordar, e semana após semana tem muito assunto aqui de toda ordem, e ia ter assunto para filho, assunto para pai, assunto para marido, assunto para homem, assunto para mulher, assunto para casamento, assunto para solteiro, assunto para intimidade com Deus, assunto para quando eu falho com Deus, tem assunto para todas as coisas. Então hoje é um assunto bem peculiar a respeito de casamento, mas não porque eu não sou casado, a palavra não é para mim, não, vai ser bem importante para você também, para você ou não se tornar um desses personagens, ou se tornar um desses personagens. A palavra sempre é aplicada para nós. Porém, tem alguns assuntos assim um pouquinho mais, não vou nem dizer polêmicos, mas que pega no pé da gente. Então, meu querido, se o chapéu serviu, coloca na sua cabeça. Se o chapéu serviu na cabeça do seu marido, você baixa lá, enterra na cabeça dele. Se servir na cabeça da sua esposa, você faz questão. Se ela ficar meio endemoniada essa semana, você manda ela quinta-feira aqui no Quinta Mais, para ela voltar melhor. E os homens se acalmam aí, que nós já estamos preparando aí o teu queijo, o ringue, para botar você ali dentro e dar um jeito em você. 1 Samuel capítulo 25 é uma continuação, eu diria, uma parte 2 de onde nós terminamos semana passada. Semana passada entramos no capítulo 24, onde Saul teve aquele desarranjo intestinal, né? Toda aquela questão que agora Davi tem, se ele faz a justiça com as próprias mãos, adianta o plano ou não adianta, e a gente viu, né, que ele é cheio do Espírito Santo, ele fala, ai de mim tocar no ungido do Senhor, não vou fazer a justiça com as minhas próprias mãos, enfim, todo esse contexto. E nessa parte 2 da história, Davi agora ele não é aquele que exorta os irmãos. Davi é aquele que vacila. Você vai ver Davi chegar bem pertinho de vender os valores que até aqui ele vinha defendendo, né? Ele esquece de algumas coisas. Ele é nesse capítulo aquele cuja fé vacila. E aqui a gente começa a ter uma ideia de qual é o rei que a gente está procurando. Qual é o rei que eles estão procurando? Será que é de fato tudo centrado no homem? Enfim, tem muita coisa acontecendo. Verso 1 do capítulo 25. Esse é um contexto do que vai acontecer com Davi. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Parece que esse versículo não tem muito a ver agora com a história, porque começa a contar uma história aleatória. Por que ele ressalta isso? Lembra quem é Samuel aqui? Começamos a nossa série. Se você entrou meio no meio, vai lá no YouTube, procura lá Segundas Chances, está cheio de segunda chance aqui, né? E vai acompanhando a série para você não ficar perdido aí na nossa série de palavras. O fato é que Samuel, ele é uma espécie de mentor para Davi. Samuel, ele é uma espécie de figura para Davi, ele é uma figura espiritual, ele é uma autoridade espiritual na vida de Davi. Ele morre. E Davi muito provavelmente não pôde nem estar no sepultamento dele, porque lembra, Saul na semana passada, no capítulo 24, estava tudo em paz, mas aqui se você andar uma página para frente, ele já não está em paz de novo, ou seja, Davi não confiou nele, já Saul volta para as esquizofrenias dele. Então provavelmente Davi não pôde nem ir no sepultamento daquele grande líder espiritual. Tem muita coisa no coração de Davi acontecendo agora, né? Tem algumas inseguranças acontecendo no coração dele, e nesse momento específico, ele vai vir a história, ele se sente abalado. Verso 2, havia um homem em Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, nesse contexto aqui, gente, você ter quase com uma avenida ali na praia, ali os terrenos, os melhores terrenos que tem, tá? Então você está muito, muito, muito bem financeiramente. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia, né? Essa pausa aqui era para ver se as irmãs iam cutucar o marido, assim, essa é a minha vida, está relatando a minha vida ali. Era descendente de Caleb, guarde essa informação que nós vamos usá-la na frente. E aí, resumindo aqui os próximos versos, não vai dar tempo de contar toda a história.
Davi está lá com 600 homens. Esses caras não são muito legais. A Bíblia diz ali, se você está lendo, acompanhando os teus devocionais em casa, você percebeu que a turma que se juntava com Davi era o pessoal que era meio abandonado pela sociedade, alguém que estava devendo em algum lugar, que tinha feito um negócio errado. Então não era um pessoal muito do bem que estava acompanhando ele. E Davi está conduzindo essa turma. E agora o mentor dele, o líder espiritual dele, ou a pessoa que ele mais admirava espiritualmente, morre. Ele está cercado dessa galera aí, e ele está cuidando há alguns meses já do rebanho desse cara. Os filisteus vinham, atacavam, mas os homens de Davi estavam guardando essa turma toda, e isso aconteceu no tempo das ovelhas se criarem, e chega a época da tosquia, e é costume da época, na época da tosquia, você partilhar daquilo que você ganhou, abater alguns animais, para partilhar com aquelas pessoas que ajudaram. Se você olhar lá no verso 16, vai falar assim, os homens, a respeito dos homens de Davi: eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Isso aqui é relato dos empregados de Nabal, falando: olha, o pessoal de Davi guardou a gente, protegeu a gente. Então quando chega na época da tosquia, Davi manda mensageiros: escute, vai lá e fala para o Nabal, esse afortunado, esse homem aí que, a gente cuidou bem deles, tratou, fizemos toda a segurança, tudo aquilo que é de praxe. Então, se ele tiver alguma coisa, Davi nem exigiu um pagamento, me dá tanto. Se tiver alguma coisa, dá para a gente. E o fato é que Nabal despede os homens de Davi com um insulto. O insulto está lá no capítulo, no verso 10. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Como é que ele não sabe quem é Davi, se ele sabe até quem é o pai dele? Então você vê que a ironia, que quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. De que ele está chamando Davi? De fugitivo. Agora pensa, Davi, um pouco antes, ele estava contendo a turma dele para não fazer justiça com as próprias mãos, não matar Saul, não colocar ele como um rei de maneira desordenada, e agora ele apazigua aquela turma toda. Mas agora essa semana faleceu um ente querido, faleceu uma pessoa que ele amava muito, e agora, na época que ele estava contando para sustentar essa turma toda aí que está esperando a época da tosquia, ele recebe uma resposta negativa desse homem aqui, e ele não só dá uma resposta negativa, como ele joga um insulto, e esse insulto mexe com as inseguranças de Davi. Ele fala assim: quem é esse cara? Quem é esse fugitivo? Agora pense comigo, Davi poderia ter em algum momento ou outro, pensado muito disso: poxa, quanto tempo eu já estou andando negligenciado nessa vida? Eu fui ungido rei, sim, mas no dia da unção do rei, meu pai se esqueceu de mim. Eu não fui nem chamado para a seleção de possíveis reis que poderiam ter na minha casa, não me chamaram, me esqueceram, já me negligenciaram naquela época. Agora, depois que eu fiz toda aquela balbúrdia lá, matei o gigante Golias, fui reconhecido, consegui casar com a princesa, agora eles me destituíram do meu cargo, eu me tornei um fugitivo, tiraram a minha mulher, deram para outra pessoa, e agora, em vez de eu ser chamado de o príncipe, o rei que há de vir e ter esse respeito, eu estou sendo negligenciado por um cara qualquer aí, por um empresário qualquer aí, que se achou no direito de ser melhor que eu e me insultar. E eu penso que isso aí mexeu muito com as inseguranças de Davi. Por quê? Porque a declaração dele parece altamente contrastante com o cara que um pouquinho antes aqui está apaziguando a turma, um pouquinho antes falando assim: não, ai de mim, se eu levantar a mão contra o ungido do Senhor. E Davi agora ele se dispõe, ele pega mais da metade da turma, estava em 600, ele pegou 400 caras, não precisava disso, era só uma turminha, era uma família que tinha lá, e alguns servos, e ele pega 400 caras e manda eles cingir com a espada. Onde é que está aquele cara de 1 Samuel 24 aqui? O cara que resistiu matar um inimigo, claro que era Saul, que estava perseguindo, atentando contra a sua vida. Agora ele perde a cabeça e quer dizimar a família de alguém que só insultou ele. Você já passou por isso, querido? Você sai de um grande mover espiritual, você supera uma grande tentação espiritual, você supera um grande problema na tua vida no domingo, você sai daqui, mas na segunda-feira parece que as pequenas coisas estão te derrubando. É mais ou menos isso que está acontecendo com Davi. Em algum momento a gente sai, a gente experimenta a graça de Deus, a glória de Deus na igreja, em uma campanha de oração que você faz, em um propósito que você se coloca diante de Deus, você passa no grande teste, mas quando chega o pequeno teste da segunda-feira, do cara que cruza você no trânsito,
de alguém que fura a fila do mercado, de alguém que te responde de maneira ríspida, de alguém que prometeu um negócio para você, mas no fim das contas não fez. Você resistiu a grandes coisas no final de semana, mas parece que na segunda-feira uma pequena coisa é capaz de derrubar a gente. Agora Davi, ele se enche de fúria e decide matar todo mundo. É a primeira lição que nós temos aqui: nunca tome uma decisão importante, nunca faça algo decisivo quando você está em fúria, quando você está cheio de raiva. Esse não é o melhor momento para a gente decidir nada na vida. Leve isso como regra, querido. Nunca decida se separar no teu casamento quando você está com raiva. Nunca decida mudar de emprego só no dia que você está com raiva. Nunca decide, poxa, vou largar esse sonho, esse empreendimento que eu estou insistindo tanto, só porque hoje deu algo errado. Enfim, ele se enfurece e ele sai de casa com a turma toda para fazer e acontecer, para fazer uma carnificina naquele lugar. Agora lembra, esse homem Nabal, ele tem uma mulher bonita e inteligente. No meio disso tudo, o verso 18 vai dizer para nós que Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre um jumento. Ou seja, ela juntou tudo que tinha. Deixa eu ver o que eu vou levar, deixa eu pegar, me dá 5 telefones celular aí, me dá mais aí, me chama lá o iFood, lá encomenda não sei quantos de salada, e jogou tudo que era possível para poder chegar lá e apaziguar a coisa e trazer um outro tipo de conversa. E o verso 24 fala para nós assim, que quando ela chegou lá, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Percebe? Olha o que ela está fazendo. Nós vamos ver o contexto do casamento dela, da vida dela e como ela se coloca. Que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. O que ela está dizendo aqui? Para nós, em português, não faz muito sentido, mas Nabal, no hebraico, significa literalmente tolo. Quando Davi ouviu, fez sentido para ele. Ela até ressalta, olha que o nome dele ele carrega a tolice. Agora, muito provavelmente esse não era o nome dele. Eu não creio que ninguém, um pai em sã consciência, daria o nome do filho de seu tolo, idiota, alguma coisa assim. Então provavelmente era algo pejorativo, alguma coisa que deram, e aquilo ali foi tão forte que aquele homem carregou com ele esse nome. E agora Abigail está lembrando Davi de algumas coisas, porque quando a Bíblia diz ou chama alguém de tolo, ela não está chamando de ignorante, que não sabe ler e não sabe escrever. A maior parte das vezes que você vai ver a Bíblia chamando alguém de tolo, é alguém que não reconhece Deus como soberano das coisas, que não crê em Deus. O Salmo 14:1, por exemplo, vai ser bem claro: o tolo diz no seu coração, não há Deus. Então você vai ver, tem vários provérbios falando sobre o tolo. Quando a Bíblia fala do tolo, é alguém que ou não acredita em Deus, ou vive como se Deus não existisse. Agora tem algumas coisas aqui acontecendo. Como assim? Esse cara não acredita em Deus, ele não é israelita? Agora ouça o que a Abigail vai dizer a seguir: perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não ache mal em meu Senhor, e esse Senhor é esse minúsculo que ela está se referindo a Davi, durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para perseguir e tirar-lhe a vida do meu Senhor, será atado no feixe dos que vivem com o Senhor Deus. Porém a vida dos seus inimigos, essa a lançará fora como se atirasse da cavidade de uma funda. Ou seja, ela usa até aquilo que é muito familiar para Davi. O que ela está fazendo aqui, meu amado? Ela está diante de um homem enfurecido, de um homem disposto a tirar a vida de muitas outras pessoas. E o que essa mulher faz? Ela lembra esse homem, quem Deus é. Esse é o primeiro ponto para nós, principalmente aqui. Agora hoje vai mensagem para homens, mulheres e vice-versa aqui, né? Mulher, hoje a gente vê na nossa sociedade algumas coisas meio complicadas, né? Tem muita coisa, não posso abordar muitos assuntos, mas eu vou ficar mais ou menos nesse. Você vai ver muitos barracos por aí, os homens se pegando, se estapeando, e geralmente quando chega na internet, quando chega no Instagram, quando chega lá no Itapema, Mil Grau, aqueles negócios lá, você vê o barraco acontecendo, às vezes as mulheres estão do lado ali, só fulminando o ouvido daqueles caras. Quando você vê dois homens discutindo, você tem que ser uma voz apaziguadora.
Se você for botar gasolina no negócio, o clima vai fechar, já está na natureza do homem, já está ali na carga hormonal dele, para ele ser mais agressivo do que você é. E o fato é que quando você está cercado de mulheres desse tipo, no momento chave, às vezes da vida, quando você perde a cabeça, ao invés de você ser uma voz apaziguadora, você é aquela vozinha do diabinho com o garfinho do lado ali, atentando aquele homem a fazer atrocidades. Não é à toa que quando a gente vê algumas atrocidades, seja cometida com criança ou qualquer outro lugar, em casal, geralmente tem uma mulher ali fomentando. Não estou isentando a culpa daquele homem de maneira nenhuma, mas eu estou falando assim que as mulheres têm um papel fundamental de colocar às vezes uns homens meio com a cabeça meio frouxa, meio balão, vazio na cabeça, mas colocar um pouco de juízo na cabeça dele. Essa é uma das funções, essa é uma das características de uma mulher virtuosa. Não é a característica da mulher barraqueira, não é a característica daquela mulher lá que às vezes não vale um tostão mesmo furado, mas esse não é o seu caso, amém, mulheres? Então o caso de vocês é esse, de olhar e ver que algum dia o teu marido ele vai estar meio tantando essa ideia, ele vai meio que perder a noção de algumas coisas, seja no trânsito, seja no mercado, ou seja em qualquer outro lugar. Não seja aquela que põe gasolina, seja aquela que põe um pouquinho de juízo. E como é que você põe juízo? Não é dedo em riste. Olha quantas coisas essa mulher vai ensinar para nós aqui. A primeira coisa é lembrar quem Deus é e lembrar o que Deus fez. Então talvez, se você vai ter que olhar pelo teu tom de voz, não pode conter ironia, não pode conter acusação, mas você vai lembrar o teu marido, quando ele quiser arrancar a cabeça de todo mundo, quando ele quiser jogar os pratos na parede e tudo mais, né? Falou assim, isso aí agrada a Deus, meu bem, isso é uma postura de um homem de Deus. Não cabe para você, eu acho que não cabe, né? Do alto da sua elegância, do alto da sua santidade, eu acho que o Senhor não se agrada daquilo que está acontecendo com a sua vida, sabe? Vai ser aquele tapa na cara de luva de pelica, melhor que você pode dar, que é colocar um pouquinho de juízo às vezes na cabeça desse homem. A melhor maneira não é ficar falando, mas meu Deus, com quem que eu fui casar? Ai, minha mãe bem que me disse, e aí o negócio só começa a esquentar cada vez mais. Uma mulher virtuosa, ela não fica ateando fogo no coração do homem. Verso 30, olha o que ela lembra ali, e quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, o que ela está fazendo? Lembrando da vida promessa que Deus fez. Sabe, no dia que teu marido estiver com raiva do negócio, raiva daquilo, raiva daquele outro, lembra o que Deus falou que ia fazer conosco, lembra das promessas do Senhor sobre você. Isso você traz o coração dele para o lugar. Isso aqui vale para quem é casado, mas principalmente você que está procurando, né, marido ou uma esposa, já olhe para essas características. Se você encontrar alguém assim, deixa a aparência para depois, sabe, deixa as finanças para depois. Essas coisas você consegue correr atrás juntos, tá? Mas isso aqui sozinho é difícil. Você pode até entrar com alguém bem financeiramente, alguém bem bonitinho, mas se tiver com defeito nessa área aqui, é difícil de arrumar. Dinheiro você consegue conquistar, sabe, querido? Aparência, hoje, nossa, já tem um monte de recurso aí que o bonito, o feio ele fica bonitinho, né? O horrível fica feio, enfim, já dá para dar um upgrade pelo menos, se não der jeito no negócio. Mas esse é o menor dos problemas, meu amado. Mas não é as duas coisas que as pessoas se concentram mais? Em beleza e dinheiro primeiro, e deixa o resto para depois. O resto para depois é uma desgraça. Talvez seja até o foco do que você está olhando aqui. Nossa, eu sou bonita, inteligente, casei com esse grosso, segura a onda lá que tem palavra para você também. Que ótimo conselho que essa mulher dá, não é? Então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito bem ao meu Senhor, o Senhor com S maiúsculo, né? Senhor Deus, tiver feito bem ao meu Senhor Davi, então lembre-se dessa serva. O que ela está lembrando Davi aqui? Olha, você vai chegar no lugar onde Deus programou para você, mas quando você chegar lá nesse lugar, você vai olhar para trás e vai lembrar desse dia, que você agiu de maneira intempestiva, que você foi imaturo. Lembra, se eu pedisse para você assim, ou pedisse para alguém que te conhece, me conta a história dela, quando era novo. Talvez seria assim, nossa, esse aí quando era solteiro não valia um pilo furado. Meu Deus, esse daí pegava todo mundo, esse era um mulherengo, era um namorador, não valia nada. Coitada dessa moça aí que está chegando. Será que é essa a história que a gente gostaria que contasse para nós hoje? Talvez você foi isso no passado, glória a Deus, a transformação chegou sobre a sua vida, mas o que eu quero te lembrar é agora. Qual é a história que você está começando a contar? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o dia que você não estiver mais aqui nessa terra, qual é a história que vão contar de você, querido? Será que é olhar para trás? Essa mulher está lembrando Davi, olha, um dia você vai ser rei, um dia você vai chegar no topo do mundo, num dia Deus vai cumprir tudo o que falou para você,
Mas quando chegar naquele dia, será que eles vão olhar para você? Fulano hoje está bem, né? Pois é, mas ele conseguiu isso aí à custa de algumas mentiras. Pois é, né? Mas ele feriu, ele abandonou as pessoas que começaram com ele, ele desprezou as pessoas que começaram com ele. Ele chegou lá, mas olha, qual é a história que vão contar de nós, querido? É isso que Abigail está lembrando Davi, que tem certas coisas que a gente faz na vida, que a gente quer fazer na marra. E às vezes Deus vai até permitir algumas coisas, mas você tem que decidir que tipo de história você quer construir daqui por diante. Seja homem ou seja mulher. Que tipo de história você está construindo? De alguém que honra a sua palavra, de alguém que de fato trata as pessoas como Cristo gostaria que tratasse, ou eu estou vivendo de uma maneira que eu não quero ser lembrado? E aí o juízo chega na cabeça de Davi, verso 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Ele reconheceu que era algo vindo de Deus. Bendito seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu, olha o coração dele, de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Qual é a primeira lição do dia, querido? Todos nós aqui, sem exceção, nós precisamos do corpo de Cristo. Abigail ela é uma figura aqui, porque todo mundo aqui, eu me coloco nesse pacote, tem lapsos de julgamento em algum momento da vida. Em algum momento da vida eu sou pego nas minhas vulnerabilidades. Em algum momento da vida aconteceu um negócio estranho na minha casa, veio uma doença, veio alguma coisa, veio algumas contas que eu não consegui pagar, e eu fiquei preocupado, e aí aconteceu uma outra coisa, eu saí de casa, apesar de no domingo ter sido uma bênção, eu saí de casa na segunda-feira com meu coração meio pesaroso, eu estou num momento vulnerável. E aí, de repente eu posso ter um lapso de julgamento no trânsito, eu posso ter um lapso de julgamento quando eu entrei no escritório, quando eu entrei no consultório, quando eu entrei no meu lugar de trabalho. Apesar de eu caminhar com Deus, em algum momento eu vou ter um lapso de julgamento, e se eu me basear apenas nas minhas emoções, e até nas minhas orações, que às vezes não estão baseadas em Deus, mas estão baseadas nas minhas emoções, eu vou errar o julgamento. Eu vou escolher o errado, eu vou agir errado, e é por isso que eu preciso dessas Abigails no meio de nós. É por isso que eu preciso de pessoas de Deus me contrariando. Eu e você precisamos de pessoas de Deus que nos contrariem. Sabe, eu e você precisamos de alguém no nosso hub, no nosso pequeno grupo, que olhe para nós e diga assim: irmã, eu acho que isso aqui não é certo. E você está vivendo debaixo de um turbilhão de emoções, e você vai falar assim: não, mas eu orei, e estou com paz no meu coração, que é isso aqui que eu tenho que fazer mesmo, tenho sentido de Deus, que é isso que eu tenho que fazer mesmo. Querido, às vezes você não sentiu de Deus não, você sentiu da emoção, o teu coração está ferido, o teu coração está ardendo, o teu coração está sangrando, e aí às vezes você faz uma oração que não é muito inspirada, e eu e você precisamos assim, de pessoas que estão de fora, que não estão envolvidas emocionalmente, para fazer parte do corpo de Cristo, para ser a voz de Deus na nossa vida, e dizer assim: não é isso que você deve fazer, não é aí que talvez você deveria aplicar o seu dinheiro, talvez essa tua atitude aí não é a mais correta. Por quê? Porque todo mundo fica preso em algum momento fraco, todo mundo, e eu também, em algum momento eu estou vulnerável, aquele não é o melhor momento para eu decidir alguma coisa, sabe, você diz em algum momento: poxa, mas eu estou buscando, não estou ouvindo. Talvez você não está ouvindo porque você está só querendo as respostas daquelas pessoas que concordam com você. E talvez Deus colocou algumas Abigails do teu lado, são pessoas inteligentes, são pessoas agradáveis, mas elas vão ter que falar a verdade para nós em algum momento. Quando as pessoas tomam decisões ruins, geralmente é no momento em que as emoções delas estão abaladas. Elas não vão tomar decisão ruim quando está tudo certo, quando está sereno, sabe? Por isso que, eu queria ter muitas Abigails do meu lado. Todo mundo deveria ter muitas Abigails do nosso lado, mas o fato é que eu e você precisamos orar, começar a orar, para a gente ser uma Abigail na vida das pessoas também. Porque qual é a aproximação de Abigail? Olha aqui, ela não surta, mesmo em meio a uma situação difícil, um caos, ela não surta, mesmo com tanta coisa em jogo, ela não surta e chega: meu Deus, arrancando os cabelos, jogando os pratos na parede, não dá mais, eu vou me rasgar todo, eu vou me jogar para fora desse carro agora. Sabe, querido, Abigail não faz isso. Abigail, ela chega com calma, ela vem humilde, ela não chega altiva. Quem que você está pensando que é? Você não é o rei de Israel, você não é crente, você não fala, não vai reinar sobre ela. É esse tipo de rei que você quer ser? Ela chega de maneira humilde, ela não chega altiva com o dedo em risco. Eu te disse, mas quantas vezes eu já te falei, você não me ouve mesmo, homem? Mas essa mulher não tem jeito, olha, Deus o livre, onde eu fui amarrar o meu burrinho? Quantas coisas?
Ela vem humilde, querido, não é altiva, não é acusadora, não é cheia de justiça própria. Ela traz comida. Mulher, você quer pedir alguma coisa para o teu marido, para o teu homem? Já te dou a dica, né? Enche a pança dele primeiro. Quando ele estiver bem satisfeito, assim, essa é uma das regras aí máximas. E daí, um homem com fome, não é bom pedir nada para ele, né? Dá comida para ele primeiro. Serve para gente casada, serve para quem vai casar, já vai aprendendo isso, né? Não é o melhor momento de pedir coisas naquele momento. Porque ela traz, olha a sabedoria dessa mulher, ela traz comida primeiro, mas junto com a comida vem palavras ousadas, percebe? São palavras ousadas, mas ela sabe como lançar essas palavras, são palavras honestas, mas o principal de todos, que é o que todos nós temos que ter, as palavras dela são baseadas na vontade de Deus, são baseadas no conselho de Deus, em quem Deus é e nas suas promessas. Não adianta falar o eu te disse, tem algo muito profundo aqui, e alguns dos melhores capítulos da história da igreja, sim, foram construídas por mulheres sábias e corajosas, mas na maior parte delas, nesse momento, sabe aonde estavam os homens? Agindo como tolos ao redor delas, estavam agindo como Nabal, e aqui é onde agora eu começo a apertar um pouquinho mais o calo, porque é o segundo ponto. Não seja um Nabal, serve para todo mundo, mas principalmente para os homens. Deixa eu pegar agora para você, firme aqui. Nabal é um cara tolo, porque ele nega Deus. Nabal é um cara tolo, porque ele trata a mulher dele com desrespeito, ele não dá valor. Ele tem uma mulher que a Bíblia chama de bonita e inteligente, mas ele não dá valor. Nabal é um cara que ele não quer ouvir ninguém, a ponto de a esposa dele ter que fazer as coisas escondido por trás dele, porque ele é meio insano naquilo que ele faz. Agora, que história terrível a ser contada. Homem, que história você quer ser contada? Geralmente nas estatísticas a gente morre primeiro, né? Então já meio que te prepara, tomara que não aconteça isso, sim, mas um dia vai acontecer com todo mundo. A estatística diz aí que os homens morrem antes. Qual é a história, né, que essa mulher vai contar a respeito de ti? Não vejo a hora que esse cara parta aí, né, para eu já partir para outra. Qual é a história que vai contar a teu respeito? Nossa, era tão bom, mas era teimoso, meu Deus do céu, olha, não sei nem se o Senhor vai deixar ele entrar lá, mas qual é a história que você quer contar? Poxa, fulano era querido, mas era um grosso, era querido com todo mundo, mas em casa era um brutamontes. Qual é a história que você quer contar, meu amado? Eu quero pegar no teu pé assim aqui, como eu falei para você, se o chapéu servir, põe na tua cabeça. Se você não quiser pôr, aí Deus colocou uma Abigail do teu lado para enterrar na tua cabeça hoje, porque hoje é o momento de você despertar, talvez, e isso não serve só para você que está me assistindo em casa aí também. Sabe, existem muitos homens hoje que eles cumprem a função financeira, existem muitos homens que são queridos em querer liderar a sua casa de muitas maneiras, mas eles negligenciam o seu papel principal como líder espiritual da sua casa. E aí eles são como Nabal, né? Você é o líder espiritual da sua família? Homem, tem homem aqui? Amém? Tem 5 homens aí, o resto depois a gente arrebanha ali. Não faça a sua esposa ter que ir atrás do teu dever. Tá, olha para mim que eu estou falando para você de homem para homem, olhar de homem para homem. Não faça a tua esposa ter que cumprir o teu dever. E o teu dever não é só trazer dinheiro para casa. O teu dever não é só, se alguém tiver algum barulho dentro da casa, você ser o primeiro a levantar para ver o que está acontecendo. O teu dever é não deixar essa mulher acordar nos domingos de manhã ou no domingo de noite e delegar para ela ter que trazer as crianças para vir para a igreja. O teu dever não é olhar para aquilo que está acontecendo na tua casa, deixar tua mulher resolver, as crianças estão brigando, tem valores sendo corrompidos dentro da tua casa, tem filosofias da escola entrando dentro da tua casa, filosofias malignas entrando dentro da tua casa, deturpando, a tua mulher está vendo coisas que não era para ver, está conversando com gente que não era para conversar, e você está deixando a vida te levar. A vida vai te levar para o inferno, a vida vai te levar para um caminho de infelicidade, a vida vai te levar para você ter um selo nas tuas costas de homem frouxo, de homem que não é um homem de Deus, de um homem tolo, de um Nabal nas tuas costas. Então por isso, meu amado, é com pesar, mas é com sinceridade que eu olho nos teus olhos, de homem para homem, seja casado, seja solteiro, se você tem a partir de 13 anos, a Bíblia já considera você como adulto, e olha para mim. Homem tem que assumir responsabilidade. Em Gênesis, a primeira coisa que Deus faz com o homem é dar uma responsabilidade. Tu vai cuidar desse jardim. Você não foi feito para ficar em casa jogando videogame, você não foi feito para ficar em casa sentado na frente da televisão. Todo homem que não tem uma responsabilidade séria para cumprir, ele é infeliz na vida. Ele não sabe, hoje nós vemos aí várias maneiras de você ganhar dinheiro, e isso é muito bom, é bom que se faça, mas quando chega aquele cara que ele vem as coisas fáceis para ele senta 5 minutos do dia, ganhou o que ele tinha que ganhar, o resto do dia ele não tem nada para fazer, ele é um homem triste, ele é um homem infeliz, ele é um homem sem missão, e um homem sem missão não merece a submissão da sua mulher.
Não tem nenhum amém dos homens, hein, gente? Você não está preparado para vir para o Quinta Mais Homem, então, porque é daqui para mais, né? Nós vamos se rolar no chão aí, se precisar aí. Mas, meu amado, por quê? Porque hoje está difícil, né? Não vou nem pedir para as mulheres concordar, senão nós vamos perder. Mas alguns de vocês precisam acordar. Alguns de vocês precisam acordar para deixar de ser um Nabal. Sabe, Nabal é o cara que está cheio de dinheiro, ele provê tudo que aquela mulher precisa financeiramente, mas a emoção dela está lá no zero, está lá no lixo, ele não ouve ninguém. Se você for olhar ali o que acontece com Nabal, olha o verso 36, Abigail voltou para junto de Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O que ele está fazendo? Ele sabe que Davi vai ser o rei. E aí o que ele faz? Ele junta em casa, que esse cara aí, esse fugitivo, quem é rei aqui sou eu, ó. Quem é que tem dinheiro para bancar isso aqui? Quem é que tem dinheiro? Ele faz um banquete de rei, para pagar de rei para todo mundo, ele se acha o maioral, e está lá a esposa dele tendo que salvar a casa dele, ele tem dinheiro na conta, ele está comprando carro novo, ele está viajando toda hora, porém, ele é um banana, ele é um frouxo, porque a mulher dele tem que sustentar a casa dele espiritualmente, está caindo, vai perder tudo, e ele não enxerga, ele não quer enxergar, ele quer viver na vidinha de rei dele, do jeito que ele acha que é. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado, por isso ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Está caindo a casa dele, ele vai morrer, e a mulher não pode nem contar com esse cara. É tudo que uma mulher não quer. A mulher precisa de segurança, meu amado. Você quer arrumar uma mulher para casar, você precisa ser um cara seguro, você precisa, não pode ser ciumento, você tem que ser seguro, não financeiramente apenas, emocionalmente. Você tem que ser alguém que toma uma posição, que é firme, que sustenta a tua palavra. Essa é a postura de um homem. Você tem que ter um trabalho, se der errado naquele trabalho, não importa quanto você tem na conta, mas importa a vontade, o desejo que você tem, a intensidade de ir correr atrás das coisas e não depender apenas das outras pessoas. Claro que ela vai ser a tua auxiliadora, claro que ela vai partilhar dos teus sonhos, mas ela tem que contar que se a casa cair, você vai estar com ela, seja naquelas promessas que você fez lá no dia do casamento, né? Na saúde, na tristeza, na riqueza, na pobreza, ela vai poder olhar para você e contar contigo, porque é triste olhar para quando a casa está caindo, principalmente espiritualmente. Eu atendo muitas pessoas, meu amado, e geralmente, infelizmente, são as mulheres que vêm tentar resgatar o casamento. A casa está perdendo tudo, e aí aquele cara lá, não, eu nem sabia que isso estava acontecendo. Pois é, talvez você está no teu banquete de rei, talvez você está embriagado com um monte de outras coisas aí, achando que está tudo certo, mas abre o teu olho, olha o que acontece com o cara que vive desse jeito. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, verso 37, sua mulher lhe contou tudo, e então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra, teve um derrame, ficou paralisado. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Sabe o que acontece com o tolo? Qual é a característica do tolo? Lembra que eu falei para você lembrar lá no comecinho, quando a gente estava lendo? Ele era descendente de Caleb. Caleb era um dos 12 espias, ou melhor, um dos únicos 2 que ouviram a Deus, Josué e Caleb, ou seja, ele era um cara que carregava os valores de Deus. Então ele deve ter passado esses valores para os filhos dele, ele deve ter passado para os netos. Isso chegou até Nabal, mas Nabal, que é o cara tolo, ele não ouve o conselho dos pais, ele não ouve o conselho dos líderes dele, ele não ouve o conselho dos pastores dele. E aí ele vive como se Deus não existisse, apesar de estar dentro de uma família religiosa, sabe? Essa é a mentalidade do tolo. Ele não ouve os seus amigos. O verso 17 vai falar que os servos dele falaram para Abigail assim, ó, não adianta falar com ele, ele não ouve. Nabal é o cara que não ouve o conselho dos pais, ele honra só com a boca, mas na hora de praticar, ele não pratica, ele negligencia todo o bom conselho que ele recebeu lá atrás dos pais, dos líderes, dos pastores. E agora ele não ouve mais os amigos dele ao redor, porque ele quer ficar só com a patotinha dele que está enchendo a bola dele. Ele não ouve a esposa. Se você não está ouvindo o conselho dos teus pais, dos teus líderes, dos teus amigos e nem da tua esposa, cuidado. 3 pontinhos no teu checklist para ser um homem tolo, para um dia desse qualquer te dar um derrame, ficar paralisado e outro assumir o teu lugar em menos de 2 semanas, que é o que vai acontecer aqui. Você entende? Calma aí, mulheres, que eu já vou pegar em vocês aí. E o último, querido, ele não quis ouvir a Deus. Quando ele chama Davi de fugitivo, Saul, lembra que Saul tinha falado aos 4 cantos no capítulo 24, ai Davi, tu vai ser um rei bom, tu vai ser o rei, todo mundo sabia que Davi ia ser rei, e agora ele age como se não ouvisse a Deus. É a pior coisa, um cara que não ouve seus pais, não ouve seus amigos, não ouve a sua esposa, que não quer ouvir a Deus, é um miserável. Olha a história que nós estamos contando aqui, é essa história que você quer contar para você? É assim que você quer ser lembrado, apesar de você ser rico, milionário, bilionário, sei lá o que é o caso de Nabal aqui?
Todo mundo enxerga ele como a tolice o acompanha. Não faça isso, meu amado. Sabe, eu creio que hoje vão se levantar aqui muitos homens de valor para assumir a sua posição, para olhar, para não deixar a sua casa chegar nesse estado. Talvez alguns de vocês aí não são Nabal, glória a Deus, eu penso que a maioria não são, ok? Mas se tiver um aqui, tem que acordar, meu querido, tem que acordar, porque senão esse aqui é o teu destino. Não adianta me olhar de cara feia, não adianta ficar bravinho em casa, é Deus falando contigo. Eu não escolhi, o texto está aqui, nós estamos 21 semanas falando sobre um monte de coisa. Se tiver que ficar bravo, fique bravo com Deus, ou fique vivendo a vida do jeito que você acha que está certo, porque esse aqui eu estou te falando, é o teu destino. E quando chegar no teu momento, diante do Senhor, você não vai poder dizer que ninguém nunca tentou abrir os teus olhos, porque você não quer ouvir os seus amigos, você não quer ouvir a Deus, você não quer ouvir o conselho da tua esposa. Essa mulher está aí do teu lado, sim, eu sei que às vezes ela é meio difícil de lidar, mas ela, muitas vezes, ela tem a voz de Deus para você. Você pode dar uma glória a Deus, homem? Opa, já apareceu mais aí. E meu último, escolha ser sábio. Escolha ser sábio. Isso aqui, deixa eu falar para as mulheres. Escolha ser sábio, ser sábia, mesmo tendo casado com um marido tolo. Isso é difícil, eu sei. Nós atendemos muitas pessoas, e geralmente a mulher é a que segura as pontas dessa parte aqui. Agora, Abigail não perde tempo dizendo para o tolo, para o idiota, que ele é um idiota. Nabal, seu idiota mesmo, olha, já te falei quantas vezes, homem, ela fica lá como aquela mulher goteira, e xingando, e falando, e você não tem jeito mesmo, e continua amaldiçoando aquele que é um tolo mesmo, ele é um idiota mesmo. Sabe o que você tem que fazer, mulher? Para de reclamar. Deixa a vida disciplinar ele. Para de reclamar. Deixa Deus agir. Começa você a agir como uma mulher de Deus, como uma mulher sábia. Não seja aquela mulher que fica perturbando o cara todo dia, falando toda hora. Sabe? Para de reclamar. Coloca as coisas nas mãos do Senhor. E às vezes você vai ter que assumir a culpa por um negócio que não é teu. É o que a Abigail faz. Isso é ser sábio, querido. Isso é ser sábio. Provérbio 23:9 vai falar assim, não fale com o tolo, porque ele desprezará a sabedoria da sua palavra. Não adianta ficar falando, não adianta ficar reclamando. Por isso, não reclame, entre em ação. Levanta você, arruma as crianças, traz para a igreja. Levanta você, ora, paga o preço na sua casa. Coríntios, não sei se é o primeiro ou o segundo, me fugiu a memória, mas é o capítulo 7. Paulo vai falar, dar o bom conselho a respeito dos casados, aqueles que estão casados com uma pessoa que não é crente, seja marido ou seja mulher. Fala para ganhar aquele que não é crente pelo comportamento. E olha o que ele diz. Ele fala para a mulher que é crente, casada com o marido não crente, que a mulher crente santifica os filhos. Sabe o que é isso? Separado. Significa que mesmo que o seu marido seja um tolo, você está santificando a tua casa, você está gerando uma descendência de bênção. Por isso, não desanime. Eu sei que às vezes na tua perspectiva você cansou, você não se sente mais útil no mundo, você não se sente mais útil na tua família, você não acha uma perspectiva maior, porque o teu lar está amarrado por causa desse marido, por causa dessa pessoa que você se envolveu. Mas minha irmã, para de reclamar, para de ser uma goteira e entre em ação, faça aquilo que Deus colocou para você. Sabe, ele sim, ele é um tolo, porque ele deveria ser o líder espiritual da casa dele. Mas a lição de Abigail não fica sentado aí, fica reclamando do fato de que ele não é o líder espiritual que deveria ser, porque às vezes a esposa precisa agir em favor do marido sacrificialmente. Por quanto tempo, pastor? Quanto tempo o Senhor determinar. Porque o que ela faz? Ela assume a culpa que não é dela. Abigail fala, recaia sobre mim. Não era culpa dela. Ela podia muito bem falar, Davi, você chegou numa boa hora, me salva dessa fria, desse casamento que era o dia do jeito de me divorciar, da maneira de Deus que eu estava esperando. É a resposta de Deus, Davi. Não era não. Talvez Deus está falando para você, insiste mais, depende dele, para de agir na carne. Você nunca vai conseguir alguma coisa no espírito agindo na carne. Você sabe que o teu marido não precisa melhorar? Você sabe que seu marido não vai conseguir melhorar nunca? Essa não é a solução para ele. Sabe qual é a solução para ele? Ele precisa se tornar uma nova criatura, assim como todos nós, assim como você um dia se tornou uma nova criatura. Melhorar não vai resolver o teu problema. Se divorciar não vai resolver o teu problema. Existem casos para isso, sim, não é o assunto hoje. Mas minha irmã, assume o teu posto, salva a tua casa, salva a tua família, pague o preço sacrificialmente por essa casa aí. Você não sabe quanto tempo, você não sabe qual é o resultado da tua fidelidade, porque hoje talvez ele é um tolo, mas amanhã, depois que ele for transformado,
talvez você vai poder contar uma história maravilhosa de milagres. Talvez hoje você diga, não, pastor, o amor acabou. E o amor, não é o que você está me dizendo, é que a paixão e a admiração acabou. Essas duas coisas podem ser restauradas. O respeito é uma linha que é difícil de arrumar, uma linha difícil de cruzar, mas essa paixão, essa admiração pode ser restaurada. Quantas histórias eu também já ouvi nesses anos todos, de casamentos que, olha, esse cara não valia um pila furado, mas está aí hoje. Eu não vou citar nomes e apontar dedos que eu sei que tem aqui, porque eu não pedi autorização antes, mas eu podia aqui, encher os dedos de uma mão, apontar, tá vendo esse fulano aqui? Esse daqui falou, a irmã aqui, meu Deus, olha quantos anos orando, a gente achou, já estava quase entregando a alma dele para o diabo, mas glória a Deus, ele está ali. Sabe, querido, eu sei que é difícil, minha irmã, mas é isso que o sábio faz. O seu cônjuge às vezes é rude, insensível com você, a solução não é ser fria e mesquinha com ele. Às vezes um membro da família vai te decepcionar, você que é solteiro. A solução não está em você explodir e gritar com eles. A Abigail juntava as crianças e fazia devocional, fazia culto no lar, mesmo que ele quisesse ou não quisesse, ela ia lá e pagava o preço. Talvez você jovem, você adolescente, é o único na tua casa que está buscando o Senhor. Enquanto os teus pais, que deveriam ser os teus líderes espirituais, estão sendo os nabais, ou os nabaus da tua casa. Assume você. Sabe, paga o preço você. Quando chegar o momento certo, tudo vai se ajustar. Eu creio, não quero tirar aqui Efésios capítulo 5, 22. Eu creio nesse versículo que diz assim, mulher, sejam submissas aos seus maridos. Mas homens, é muito difícil uma mulher ser submissa a um cara que não tem uma missão. Como é que eu vou estar? Submissão é estar debaixo de uma missão. Como é que ela vai estar debaixo da missão que você não tem, que você não sabe nem para onde você está indo? Você não sabe para onde vai conduzir a tua casa. É muito difícil uma mulher ser submissa a um homem que não leu os próximos versículos de Efésios 5, 22, que vai falar para os homens, não para as mulheres, amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E deixa eu te contar um segredo agora. À medida em que você exercitar esses próximos versículos ali, procurar amar essa mulher como Cristo amou a igreja, você vai parar de se estressar, de brigar para ver quem é que manda na tua casa. Esse tipo de briga, esse tipo de disputa para ver quem é que manda, quem é que decide, ele vai cessar uma vez que você se colocar no teu papel de homem de fato. O sacerdócio é um sacerdócio universal, vale para homem e para mulher. Mas nós chamamos essa expressão, o sacerdote do lar, como que? Um homem que ele toma as iniciativas do lar para orar. Um homem que toma a iniciativa, nós vamos ir nessa igreja, nós vamos seguir isso aqui. Um homem que percebe os perigos espirituais que estão rondando, não só os perigos físicos que estão rondando o seu lar, mas os perigos espirituais, ele toma uma posição na sua casa. Ele não delega essas coisas para a esposa. A ideia de mulheres e crianças primeiras para se salvarem deve valer espiritualmente para nós, querido. Quando o mundo cai ao nosso redor, os nossos filhos têm que olhar para nós e ver que nós somos sólidos, não porque somos os machões, mas porque nós decidimos andar como Cristo andou. Nós decidimos andar e pagar um preço que Cristo pagou por nós. Ele deu a vida pela igreja, pela noiva dele, e é o mínimo que nós deveríamos fazer pela nossa família. Amém? Se coloque de pé. A última coisa que Abigail fez foi enxergar o que Deus estava fazendo. Ela viu que Davi era o rei escolhido e ela discerniu a vontade de Deus. Ela viu o agir de Deus quando ninguém estava vendo. Eu quero dizer para você que eu sei que muitos de vocês têm dificuldades, estão passando dias muito difíceis na família de vocês, seja casado ou não seja casado, mas principalmente os casados, né? Eu quero dizer para você que eu tenho visto o agir de Deus sobre muitas pessoas. Eu vejo que nessa noite de hoje, nessa palavra de hoje, ela é dura, ela pega no pé, eu tentei dar uma aliviada aqui, mas vem no quinta mais homem, né, e mulher, se ele não vier, você traz ele aí, nem que seja arrastado. Mas o fato é que eu estou vendo o agir de Deus na vida de muitas famílias aqui. Hoje é dia de Deus começar a restaurar alguns casamentos. Hoje é dia de alguns homens que talvez nem são casados ainda, ter a postura que quando chegar a mulher de Deus, ela vai reconhecer em você. Se ela te enxergar hoje, ela passa direto, que não quer nem saber dele.
Mas a partir daquilo que Deus está fazendo contigo hoje, você vai dar mais valor para o teu caráter do que para o creme que você passa no teu cabelo. Você vai dar mais valor em construir uma identidade sólida e segura do que apenas investir todo o teu dinheiro no carro, naquilo que vai impressionar as gatinhas. Sabe, meu querido, Deus está chamando essa igreja aqui para surgirem homens fortes, homens de Deus, mulheres sábias, mulheres Abigails, restaurar casamentos completamente destruídos. Tem muita mulher casada aí com tolo, mas calma, Deus vai transformar ele em nome de Jesus, uma nova criatura. E aí as coisas velhas já passaram, lança lá no mar do esquecimento, eis que tudo se fez novo. Quantos querem isso para a sua vida, a sua família? Então eu vou pedir algo aí para você, você que está, deixa eu falar primeiro com os casados, você que está com a tua esposa aí, dê a mão para ela, vem aqui minha esposa. Talvez alguns de vocês, não sei como é que foi hoje, brigou, então já vou, abraça ela aí, vou te obrigar, o pastor mandou, meu Deus, agora, abraça ela aí. Você que está com a tua família aí, dê as mãos para eles, Isabela, vem aqui, Pedro, vem aqui. Família de sangue, você olha, vamos ver agora o que acontece, dá a mão para Isa lá, mano. Vem aqui, Pedro. Mas nós, querido, muitas vezes nós não temos uma família estruturada ao nosso lado, e como eu falei, às vezes você é o único da tua casa que faz isso. Por isso que você precisa do corpo de Cristo. Então agora, você que está com a tua família e tem alguém sozinho do teu lado, estende a tua mão para ele, porque é isso que a gente faz como cristão. Vem alguém que está sozinho aqui comigo, aqui, por favor, né? Se junta aqui na minha família que eu vou te ajudar, vou te dar uma força. Vem, Manu. Isso. É assim que a gente anda, querido. Por mais que às vezes a gente não tenha uma referência no lar, você não teve referência de pai, você não teve referência de homem, Deus te colocou aqui nessa igreja para você começar a olhar para o lado. E talvez você ache que o teu casamento não é aquelas coisas, mas quando você olha para o do irmão, ele, meu Deus do céu, você foi colocado naquele lugar para ajudar ele, para ajudar ela. Seja a voz de Abigail no coração desse irmão aí que está do teu lado, esse que está caminhando sozinho. Ele precisa de uma figura paterna, ele nunca teve ninguém para ensinar ele o que fazer. Ele olha na internet, aqueles vídeos lá, não ensina ninguém a ser homem. Ele precisa caminhar contigo. Ajude ele. Senta um dia para ensinar para ele um orçamento. Como é que se faz um orçamento familiar antes de ele casar? Você vai ver, você vai ser voz de Deus para ele, você vai mudar a vida dele. Não espere pelos outros, querido. Tem que começar aqui por nós. Por isso que a igreja deve ser uma família. Você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Deus te colocou aqui por algum motivo. E hoje começa uma restauração. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, muitos casamentos, às vezes difíceis, Senhor. Ai, quantos Nabals estão aqui, Senhor. Pode ser homem ou pode ser mulher, Senhor, eu te peço. Abre os olhos agora. Desperta o coração, Pai, duro, rude. Desperta, Senhor, que não seja mais grosseiro. Diga palavras de amor, de incentivo, de encorajamento. Agradeça o alimento que foi colocado na mesa. Pai, agradeça porque conseguiu chegar no final do mês. Pai, que essas palavras de encorajamento que antes eram escassas ou às vezes nulas, voltem, Pai. Que esse marido não fique mais criticando apenas as coisas que estão erradas na casa, mas elogie aquilo que está certo. Que essa mulher não seja mais aquela goteira que fica pingando, só ressaltando os defeitos do marido, mas ela comece agora a afirmar a identidade dele, para que ele se torne um homem melhor. Que essa mãe, Senhor, enxergue nesse filho que está entrando uma ferida ali no coração dele, e ele não está mais nem querendo ser homem, Senhor, que possa vir dela a afirmação de que sim, ele é valoroso, sim, Deus tem um plano para ele, sim, há esperança em qualquer circunstância, Senhor. Que o Senhor identifique a ferida, Senhor, já impressa no coração dessa menina, que ela disse, eu nem quero mais homem na minha vida, porque o homem é só um problema, eu vejo casamentos destruídos, isso é só maldição, não é isso que eu quero. Senhor, quebra essas palavras em nome de Jesus. Pai, desperta que hoje, traz o centro, Pai, do evangelho nessas famílias, Pai, traz o centro, Senhor, da tua vontade no coração de todas essas pessoas, ó Pai, que haja reconciliação de casamento nessa semana, que haja despertamento espiritual nessa semana, Pai, e derrama, Senhor, de uma porção dobrada
de vigor sobre essas mulheres que têm batalhado sozinho em casa, Senhor, que têm tomado a frente da sua casa. Derrama vigor sobre elas, derrama alegria sobre elas, ó Pai, que elas venham salvar o coração dos seus filhos e do seu marido, ó Pai, e finalmente um dia ele possa entrar por aquela porta, ou a porta de alguma igreja, Senhor, aqueles que me assistem na internet também, acompanhado da sua família, Pai, conduzindo a sua casa, Deus, tomando a postura, Senhor, para que cada família aqui neste lugar seja cercada por Ti. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu dou um comando a toda opressão maligna enviada contra essas famílias, todo levante das trevas enviado contra essas famílias, ó Pai, para tentar destruir, separar casais, caia por terra agora em nome de Jesus. Que bata em retirada todo espírito maligno enviado contra eles, tentando causar discórdia, confusão, briga, ó Pai, discussões que surgem do nada. Em nome de Jesus, ó Pai, que bata em retirada agora, dá ordem aos Teus anjos, ó Pai, que essas casas estejam cercadas por Ti, Senhor, que esse casamento, Senhor, seja ungido, seja blindado, Senhor, seja guardado, que essa família, Pai, seja como uma fortaleza impenetrável às setas do inimigo, Senhor, que esses filhos criados nesse ambiente, Pai, surjam para serem homens e mulheres de Deus, Senhor, Pai, que essas famílias, Senhor, sejam restauradas na sua plenitude, Senhor, que a partir de hoje se inicia um novo ciclo nessa casa, Senhor, em nome de Jesus, de mulheres virtuosas, Pai, de homens sábios, não tolos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que todo o erro que nós cometemos no passado, Senhor, que possa ser lavado pelo Teu sangue. Lançamos no mar do esquecimento e decidimos pedir perdão pelos nossos erros e trilhar um novo caminho em Ti, ó Pai. Dá força a essa adolescente, ó Pai, que tem trilhado o caminho da fé sozinho, Senhor, que não tem incentivo dos pais. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece eles na força do Seu poder, que eles tenham experiências profundas contigo, Pai, para que possam construir um lar abençoado, para que possam ganhar os seus pais para Jesus, ó Pai, os seus tios, Senhor, aqueles responsáveis por cuidar deles, em nome de Jesus, ó Pai, que hoje se inicie um novo tempo sobre cada família dessa igreja que se reúne aqui nesse lugar, da Verdade Igreja de Porto Belo, daqueles que me assistem na internet, ao redor do Brasil e do mundo, Pai, em nome de Jesus, ordena, Senhor, ordena a bênção sobre essa casa, que entra aí, Senhor, nessa tela de celular, de tablet, de computador, que entre nessa casa, que entre nesse quarto, que entre nessa sala, Senhor, que reine a Tua paz nesse lugar. Deus, inclina o coração do marido para a esposa, Senhor, inclina o coração da esposa para esse marido, Pai, inclina o coração de novo do filho para o pai, que se decepcionou e não quis mais ouvir o pai, não quis mais ouvir a mãe, a falta de perdão entrou ali, criou uma mágoa plena, Senhor, traz agora, amolece o coração, traz a restauração, traz a cura emocional agora, Senhor, Pai, aquela palavra que faltou de encorajamento para esse filho, agora ele cresceu, aquele pai perdeu a adolescência inteira dele de afirmação, Deus, eu te peço que ele ouça a palavra do Senhor. Você jovem hoje, que talvez passou a tua adolescência toda sem receber uma palavra de afirmação, ouça, Deus fala contigo hoje, diz que você é um homem de valor, que você é um batalhador, você é um guerreiro, você não é daqueles que desistem, você é daqueles que passam as dificuldades, mas cruza tudo aquilo que está diante de você, na força do Senhor. Deus tem um plano para você, você tem valor nos teus atos, as tuas atitudes têm valor, ainda que talvez o teu pai terreno não viu, o teu pai celeste, nada do que aconteceu na tua vida foi negligenciado por Ele. Ande nos caminhos dEle, Ele colocou referências na tua vida, diferentes daquela que você não recebeu ao teu redor. Olhe para elas, respeite elas, honre elas, e ouça, e veja Deus reconstruindo o teu destino, e você vai sim construir uma família, não compre essa mentira, você vai sim construir uma família abençoada e sólida, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor?